Eu não sei, como que a mãe não sabe. Então, a primeira... A gente teve em meio às audiências. Eu nunca presenciei uma audiência, nunca participei da audiência com ela, porque eu tinha te falado sobre a questão deles estarem no 92 no dia para registrar esse boletim de ocorrência. Eles foram presos ali, o delegado pediu a preventiva, ele como autor, ela como coautora, ela foi presa como coautora. Só que ele já não estava mais na prisão temporária, ele entrou na prisão na preventiva e ela entrou na temporária. Nessa temporária, a defesa dela começou a trabalhar, que foi onde eu te falei, para tipo, anular tudo que a gente tinha entrado dali de recurso, né? Só que com a exibição do rosto dos dois ali na mídia e tudo, vieram aparecer alguns casos, vítimas de roubos. Cara, roubo besta. Dos dois. Roubo de coisa de tênis, de celular, sei lá o que era, sabe? Vítimas deles. Não diz que ela aquela coisa que ele simula. parava na moto, ela tava na garupa e colocava e falava e tipo assim, sabe? Roubava as coisas. E as pessoas reconheciam. E ela tinha umas tatuagens e tal, tudo, então as pessoas reconheciam e falavam, tinha não. E não teve assim, as imagens, inclusive as imagens que eu exibi dela na época, tinham impresso, tá aqui, a mãe da Sabinesa, pode colocar aqui e tal. Eu me responsabilizo. O padrasto é esse aqui, eu me responsabilizo. Se alguém quiser processar... E aí eles ainda foram processados, são processados por roubo, por assalto. E aí a prisão preventiva dela sai, quando acabou a temporada, a preventiva sai por conta desse roubo. E aí ela ficou presa. E aí ele já não era mais réu primário, que agora tinha, né, mais crime. E ali teve as qualificadoras, depois as qualificações dos crimes, enfim. E ele foi condenado a quantos anos? E 40 pelo quê? anos. 40 anos por homicídio. Por homicídio qualificado, antes da lei, vulnerável, enfim. antes da lei do pacote anticrime. Então ele só ficará no máximo 30 anos preso. Isso. Ele já está solto? Porque Não, já se passaram, já foram 11 anos. 11 anos, não. Então a gente sabe, ele está num presídio no Paraná, estado do Paraná. Porque ele é de lá? Não, ele é daqui. Não sei qual motivo que mandaram. Mandaram para Paraná? Eu perguntei até se estava em Tremembé. E aí, mas ele pode sair em semiaberto daqui a pouco. Qualquer momento. Ela saiu com 4 anos, né? Ela ganhou a pena de quanto tempo? Ela, como foi rejeitado ela entrar como homicídio, como no caso do homicídio, ela respondeu pelo crime de roubo, que pegou uma pena, acho que foi de 6 anos e ficou 4. Então ela não foi condenada pela morte da filha? Não, esse crime, e ela ficou esses 4 por conta do processo ali rolando. O promotor, envolveu, ela participou das audiências, ela entrou nas audiências até então como suspeita, mas ela não, acho que na segunda audiência já não estava, o juiz já entendeu ali, de acordo com tudo que foi apresentado ali, que não tinha necessidade, que ela não dava para... Não seria. E ela foi solta? Vocês se encontram? Não. Vocês moram próximos ainda? Não, porque eu acredito que eles nem, assim, até quando eu soube, eles tinham ido embora para o Rio de Janeiro. A mãe, a família, eu vejo o irmão e a irmã, né, que são pessoas assim, que eu já vi na rua, conversei, assim, tentei falar sobre o caso, ninguém conversa nada, ninguém sabe nada, se calam, nem me falam assim, sabe, assim, cara, o que você acha? Assim, paralisa. Nossa Senhora. E assim, eles, eu não sei, talvez tenham receio de mim, né, porque é difícil, cara. Pós tudo, como é a vida depois de tudo? Como está a sua vida hoje, 11 anos depois? Como foi reconstruir? O que você reconstruiu? Você me contou, no começo você casou, que você tem a vida que você desenhou. Então, você é uma pessoa feliz, mesmo faltando um pedaço de você. Mas como foi essa reconstrução? E o que você fez? Reconstrução, assim, da vida, Betão, não foi da noite para o dia. Não, foram desde o crime, eu acredito que foi uns 3 anos, eu entrei numa depressão profunda. Então, assim, foquei naquela questão de justiça, né? Julgamento, então, assim, até o último, então, dedicando aquilo ali, então não tinha a cabeça mais para lá, não sei para isso. Quando saiu o julgamento, eu conheci minha esposa em 2015, que é minha esposa hoje, né? Estamos 8 anos casados. Já nos conhecemos 3 meses, nós nos casamos, né? Conhecemos num ambiente totalmente diferente, a pessoa pós-graduada, uma outra vida, um outro patamar de vida.
E, enfim, a gente, 2 anos depois, tivemos a Estelinha, minha filha, que é idêntica, cara. A Sabrina, tem quantos anos assim, hoje? Tem 6. 6 aninhos. 6 aninhos. E, assim, ela, o casamento me ajudou, mas, assim, quando veio o nascimento da Estela também... Ela tem noção, Estela, da irmã dela? Tem. Em casa, assim, tem foto para tudo que é lugar, né? Eu tenho uma tatuagem, então ela até fala, papai, por que você não faz do outro lado com o meu nome? Aí, tipo assim, ela conversa, às vezes corta o coração. Agora que ela tá chegando, que ela vai fazer 7, agora o ano que vem, né? Mas ela é muito... Ela chegou, a gente colocou ela na escolinha com 5 meses. Então, a gente trabalha muito, eu tenho uma empresa, minha esposa trabalha também, tem escritório de contabilidade. Então, assim, a vida da gente é aquela correria, aquela rotina corrida. Então, ela, período integral na escolinha, a gente já paga uma escolinha para ter um estudo. Então, ela avançou muito rápido, assim, é muito esperta. E agora, Beto, eu me deparo, assim, com as perguntas dela, assim, em casa que machuca. Sabe, assim, é um tempo, eu sou muito feliz hoje, mas me machuca, ela pergunta muito. A minha irmã, pai, como que ela tá? Eu vou ver minha irmã. Sabe, eu queria tanto a minha irmã. Quem seria a Estela hoje? A Estela... A Estela não, a Sabrina. Não, a Sabrina. A Estela está hoje. Como seria a Sabrina hoje? Ela estaria com 14 anos? 14 anos, é. O que você acha como ela estaria? Uma adolescente... Cara, pelo jeito dela, assim, ela era muito meiga, assim, carinhosa e engraçadinha ao mesmo tempo. Eu vi um dia falar assim, que diz que a primeira filha, se for mulher, diz que sai a cópia do pai. Ela era. Eu inteiro assim, né? Inclusive foi uma fala que o sujeito usou lá atrás, o Jefferson usou, falando para uma pessoa, diz assim, essa menina, ela é nojentinha igual o pai. Ela é idêntica. Sabe? Aí a gente entra naquilo que a gente já conversou aqui. Querer ali estar no meu lugar e não me suportar. Nossa, enfim, né? E no futuro, né, Beto, assim, foi um período que me ajudou bastante. Essa questão eu tive bastante. Passei um tempo para essa questão da revolta, do ódio, né? Você já era pastor antes? Não, eu me tornei pastor depois, né? Eu já tinha feito alguns cursos de teologia, eu sempre gostei de dar aula de teologia. Eu falo assim, ó, a religião, eu passei por diversas religiões na minha vida. E eu falo assim, você precisa ter o respeito por todas elas. E eu procurei saber de cada uma. Eu nasci dentro de religiões de matriz africana, minha mãe, né, foi mãe de santo por muitos anos, então eu conheci um pouco de tudo. Fui estudar o budismo, o judaísmo, o hinduísmo, assim, então eu sou fascinado por história. Na verdade, a minha matéria preferida sempre foi história. E eu falei, cara, eu não me dediquei tanto a essa questão de história, eu falei, vou me dedicar à teologia, porque a teologia você acaba estudando história, química, biologia. Teologia as pessoas falam assim, defina a teologia. Eu falo, teologia é a gente falar um pouco das coisas de Deus na ciência, através da ciência, usar a ciência e tal. É a história. Né? Então, a história. Então, eu sou fascinado com isso. Isso me ajudou também bastante. Tinha um problema, o meu problema maior era a questão do ódio. Né? Demorou muito tempo para mim, tipo assim, libertar desse ódio. É normal do pai. Né? Hoje até eu converso assim, falando com algumas pessoas, passaram com a Marta, com o Leniel, mesmo a gente conversa assim, e a gente passou pelo mesmo processo, hoje a gente fala abertamente, nós não temos ódio. Nós não queremos hoje vingança. Eu já quis vingança, eu queria vingança e não escondo. Mas, assim, hoje eu quero a justiça. Né? É possível perdoar? É justiça. Você, como pastor, Beto, homem que fala, que estuda... Beto, deixa eu te explicar sobre o perdão. Todo mundo me pergunta muito sobre isso, né? Porque, inclusive, eu gravei alguns podcasts cristãos, né? E a gente fala muito sobre essa questão do perdão. Eu vou te falar sobre o que é perdão. O conceito de perdão que as pessoas têm e que, inclusive, muitos religiosos tiraram da Bíblia, e eu falo os próprios cristãos mesmo tiraram da Bíblia o conceito de perdão, é um conceito equivocado. Né? Porque, assim, deixa eu te explicar de uma forma mais prática. O conceito de perdão, à vista da sociedade. Assim, a pessoa cometeu um crime e se tornou o algoz da minha filha, né? Tirou a vida da minha filha. Eu perdoo fulano de tal. Então, vou fazer o seguinte, a partir de hoje, como eu perdoei ele, eu tenho que trazer ele para o meu convívio, vou cuidar daquela pessoa e tal, enfim. E, vamos lá, ao pé da letra, no princípio, a gente está falando da questão religiosa, não é isso que
ao pé da letra está na Escritura Sagrada. Teologicamente falando, eu não vou falar como religião, vou falar teologicamente falando, né? Por A mais B, o que é o perdão? O perdão não é para quem cometeu o crime. O perdão é para mim, porque a minha vida estava parada, eu não conseguia ter cabeça para trabalhar, a depressão tomando conta de mim. Hoje eu estou até com o corpo, mas você vê nas matérias, procurar as matérias, eu era assim, magérrimo. Cara, sabe? E você começa a sentir assim a sua saúde debilitada, e daí, assim, só para entender, enquanto era para as pessoas lá estarem sofrendo e padecendo pelo que fizeram, quem está pagando uma pena sou eu, claro, por conta da falta de perdão. Então eu estava ali. É um sentimento que, na verdade, a falta de perdão é um sentimento que aprisiona, né? Te aprisiona por dentro. Então, quando eu fui olhar, não liberar o perdão, não é eles que precisam do perdão, é eu que preciso. Porque tipo, você se sente tão incapaz, a gente começa a questionar, e se eu tivesse feito isso? E se não tivesse feito dessa maneira? E quando a gente vai chegar no resultado final, o perdão acaba sendo para nós mesmos, não é para eles. Eu entrevistei o filho de uma das vítimas do maníaco de contagem, e ele me fala o seguinte, que ele perdoou, não significa que ele é amigo, que não significa que ele quer, olha, vem aqui, vamos bater papo, não vou dar abraço em ninguém. Não existe isso. Ele falou, eu tive que perdoar, ele me fala, porque o ódio me consumia cada segundo do dia. Amar, a gente ama, não o tempo inteiro. Não. O ódio você odeia o tempo inteiro. Como dizem, o ódio é mais fiel que o amor. Podemos morrer com ódio dentro de nós. E ele é mais fiel, porque você não se desliga. Não. Então, quando ele perdoou o assassino da mãe dele, ele perdoou não para ele. Sim. Ele perdoou internamente para que ele pudesse ter uma vida sem ódio. Sem ódio. Sem rancor, sem dor, sem peso. Rancor e ódio nos paralisa, nos adoece. Então, assim... Então, resumindo o que é o perdão de uma forma simples e prática e objetiva. Eu, que estava com a minha vida paralisada, a gente paralisa a vida por conta do ódio e a gente quer a justiça pelas próprias mãos ali. Então, esse é o nosso conceito de justiça, fazer com as nossas próprias mãos. Sim. Mas nós temos a nossa justiça para cumprir. Nós queremos fazer, nós não conseguimos, nos tornamos incapazes, nos sentimos incapazes, aliás, por não conseguir realizar. Então, o ódio consome a ira. Aí nós não conseguimos, não temos a dificuldade com o perdão, porque a gente quer cada vez mais pôr isso para fora. Quando nós temos esse encontro com o perdão, que eu falo que o perdão é um encontro, né? E ele não é um encontro casual, ali é um encontro que a gente tem que procurar, é aquele encontro proposital. Quando foi conversado a primeira vez isso comigo, tipo assim, sobre perdoar, cara, você ia virar meu inimigo se você falasse de perdão. Você perdeu? Porque um dia um amigo comentou comigo e falou, cara, você precisa perdoar. Aí eu falei assim, perdoar? Eu falei, meu brother, deixa eu falar uma coisa pra você, quando você chegar em casa, você tem 2 filhas, vai abraçar as 2, a minha tá enterrada. Não fala isso pra mim. Sabe assim, eu me tornei aquela... E eu tava me tornando uma pessoa amarga com as pessoas que estavam ao meu redor. Porque eu assim, Beto, qualquer pessoa que chegava para falar alguma coisa sobre o assunto comigo, eu falava, cara, eles não sabem o que é minha dor, tá falando de perdão. Então, hoje, eu tenho cautela de falar de perdão com alguém que acabou de passar por situação. Não, você tem o tempo. Isso leva o tempo tem que curar. Cada um tem o seu. Então, quando eu disse assim, eu vou perdoar, eu entendi, e eu tive que entender eu mesmo, não era a barra mais B falando, a religião, dizer, não, eu entendi. O propósito, a vontade, para mim, eu acredito em Deus, então o que Deus espera, para quem acredita numa força superior, o que uma força superior espera, não importa, de acordo com a sua crença, toda crença vai falar sobre perdão, qualquer crença vai falar sobre perdão. Quando eu entendi isso, e aí eu falei, então eu vou liberar, e aí eu falei assim, cara, eu perdoo. Aí aquele ódio saiu dentro de mim. O que é o perdão? É eu, como vítima, eu vou me colocar como vítima. Você é a vítima viva. Sim. Eu chamo que todo assassinato tem a vítima morta e as vítimas vivas. Pronto. Você tem a vítima, você é a vítima viva. Eu, como vítima viva... A Estela, sua filha, é uma vítima viva, porque ela não teve o direito de conhecer a irmã. Não teve direito e questiona todos os dias. Então, eu, como vítima viva, eu vou me libertar desse ódio, dessa sensação de vingança, deixar a justiça para quem faz, que é a justiça, né? A gente tem todo um aparato de justiça. Se a justiça entender o que é 40 anos, se for 30 anos, é claro que se eu souber que saiu na rua, meu irmão, vamos ligar, procurar pessoal de novo, reportagem, se der fazer, a gente vai fazer reportagem, vai correr atrás, vai advogado, a gente vai, porque
O mesmo livro que está falando sobre perdão é o mesmo livro que está falando sobre fome e sede de justiça. Você entendeu? Se formos usar a desculpa de um Deus que tem amor, que espera o perdão de nós, é o mesmo Deus que também espera a justiça. Mas ele vai sair. Sim, vai sair, mas que cumpra. Que cumpra. E quando chegar ao ponto, agora, aí muitos falam, Vitor, e se não cumprir? E se sair, se mesmo você correndo atrás... Ele não vai cumprir. Já me libertei disso. 40 anos ele não vai cumprir. Então, esse perdão foi para mim me se libertar. Se ele for no limite, ele vai sair com 30 anos. Ele vai sair com 56 anos. Então, esse perdão, o perdão resumido é isso, Beto. É eu tirar porque de dentro de mim. Porque ele pega ainda os 30 anos como limite, ele não pega os 40. Não, acredito. A gente tem ciência disso, mesmo correndo atrás. A gente, né, hoje tem diversas... Tem medo? Se ele um dia foi em cima de você por ser você, se a sua filha pode ter sido vítima dele por ter sido sua filha. Você tem receio disso? Beto, receio a gente tem. Mas assim, cara, eu... Como um homem, eu defendo minha família com os dentes hoje, cara. Então, a gente tem uma precauções. Eu tenho um ditado, né? Assim, a gente fala assim, gato escaldado tem medo d'água, né? O pessoal tem esse ditado. E é o meu caso. Gato escaldado tem medo d'água. Então, eu tomo precauções. Eu vou falar, assim, uma coisa para você que pode quem quiser achar que é radical, mas hoje eu não deixo minha filha dormir na casa de tios, de vós. Eu, tipo assim, de ninguém, cara. A minha filha tem que estar perto de mim. Tá debaixo da minha... Na minha casa, eu não você quero... não pode também transformar ela na Rapunzel, né? Não, nós não... Lá em cima na torre. Eu tenho esse cuidado também, né? Isso é muito importante também falar, até porque às vezes pessoas estão ouvindo minha fala, exemplo, e se torna... A Carol, a mãe da Isabela Nardoni, que também passou por um sabor como você, ela fala, eu me preocupo muito em não criar o meu filho, meus filhos não são em Arredondo. E ela teria todos os motivos do mundo também, como você tem, né? Eu me preocupo por conta das pessoas, mesmo que a gente não sabe, não conhece, não. Hoje a gente conhece a mente dos seres humanos ali, que a gente pode chamar de seres humanos, sim, que cometeram essa atrocidade. Então, eu paro para pensar assim, ó, se uma pessoa que era mãe, entre aspas, colocou no mundo, foi capaz de fazer tudo o que fez com aquela que tinha o sangue dela, que dirá com a que não tem o sangue dela. Então, hoje, a escola da minha filha, as pessoas que buscam elas são controladas, eles sabem do caso, todo mundo sabe da história, então, ou seja, só eu ou minha esposa retira ela no caso de uma urgência, só se a gente ligar para a escola. Num caso extremo, a avó materna, então, entendeu, assim, que mora muito próximo da escola. Eu não fico paranoico também nesse negócio de... Peraí, tudo que você está me falando, minha mãe era assim. E ela não perdeu nenhum filho. Não perdeu nenhum filho. Isso é natural de você proteger. Então, isso filho é bom que eu vejo, né, que eu sei que faz parte. Você não deixar ninguém tirar o seu filho da escola, a não ser você, tá correto? Sim. Você não pode, assim, senão... Desculpa, a Fera da Penha que o diga, ela tirou a filha da outra sem autorização. Você querer que sua filha, antes de dormir em algum lugar, você tenha segurança? Qual a dúvida? Você não sabe quem é o pai da filha da amiga dela? Você não sabe se ela tem irmão, se o irmão tem amigo? Como são as coisas? Sim. Isso é um cuidado. Isso e a gente instrui, né, Beto? Eu falo que a Estela, desde os 5 anos, como eu te falei, ela é bem inteligentezinha. A escola também tem um nível de ensino assim, que proporciona algumas alertas às crianças. Hoje, por a gente trabalhar com conscientização, que eu falei, o projeto da Raquel Vivas é muito, muito top lá do Rio de Janeiro. Ela trabalha em palestra de escola com conscientização com as crianças sobre a parte íntima, que é como você explicar para os filhos. Sim. Você tem um filho de 5 anos, como é que você vai explicar? Que não toca aqui os nomes. Então, a gente tem esse diálogo com ela. Ela sabe tudo. Filho, ó, não pode a pessoa te abraçar assim, não pode a pessoa tocar assim. Adulto não pode falar que é seu namorado. Você entendeu? São aquelas coisas que a gente vai educando, e ela é muito esperta com isso. Ela sabe o que aconteceu. O pessoal fala, poxa, mas para uma criança de 5, 6 anos saber que a irmã foi assassinada, assim, ela sabe o que aconteceu. Eu imagino que ela não tenha a dimensão do que é um assassinato, nada sabe que, né? Mas ela sabe já o que é a morte. Sabe que... O que é a perda. Exatamente, sabe que a Sabrina foi vítima de maldade, de um homem mau, da mãe, ela sabe que foi a mãe da Sabrina, então, tipo assim, a gente tenta... E hoje o ambiente também dentro da minha casa, como é um ambiente muito tranquilo, um ambiente muito de paz lá dentro, sabe? A gente tenta não transparecer para ela também, para que ela não desenvolva um ódio.
Porque a mente humana, ela absorve. E assim, Claro. poxa, minha irmã que eu não conheci. Mas assim, porque qualquer caso de assassinato já nos revolta. Criança, então... então E da maneira tão brutal da sua filha, foi brutal. muito brutal. Então, eu me preocupo na dinâmica que eu passo esses fatos para ela, de não passar a ira, a revolta, aquela... Por isso que eu falo, aí entra o perdão. Então, o que é o perdão? É não jogar mais para fora, não exalar mais a ira, a revolta. Vitor, Mas você consegue não lembrar disso em algum momento do dia? Beto, assim, não lembrar é impossível. Eu consigo, assim, viver, você passar, assim, sem sentir sem ficar lembrando do calor, dos fatos, das pessoas. Eu lembro dela, da perda dela, né, assim. Não da forma que ela foi embora. Não, eu procuro não lembrar, assim. Acabo falando muito sobre o assunto, porque sempre eu estou em alguma palestra, alguma coisa, acaba a gente tendo que estar falando sobre o assunto. Hoje, por repetir diversas vezes o assunto, alguns momentos, dependendo do ambiente, às vezes a gente fica mais emotivo, a gente chora, até porque se tornou mais natural falar, Sim. então a gente consegue falar hoje, em alguns momentos, a gente pode até embargar um pouco a voz, daquela, né, travada, mas assim, rolar mesmo aquela lágrima e aquele desespero assim, que a gente tinha no início, a gente já aprende a controlar, sim, porque o tempo vai curando. Vou te falar uma frase assim, ó. Hoje eu não sinto mais aquela dor de sofrimento da perda. Hoje eu sinto aquela dor de saudade, que é aquela dor que você, poxa, você olha e você fala, cara, mas é um arrancar, mais, né? Você foi amputado. Sim, você pode pôr sim, uma prótese que vai ajudar você como se fosse igual. Mas você sabe que uma parte de você se perdeu. É um luto também, que é uma marca exatamente, eterna. Quando você encontrar com a Estela, o que você vai falar para ela? Com a Estela não, quando você encontrar com a Sabrina, o que você vai falar para ela? O que você vai fazer? Acho que todo mundo já assistiu ou leu A Cabana, né? O filme, Li, teve o livro e teve o filme e tal. Mas não li, não vi. Cara, foi um dos livros que eu falo pra você, eu cheguei a dar esses livros na época pra pessoas que passavam situação, tanto livro que eu ganhei. Isso aí. Porque todo mundo que me conhecia, porque dá uma cabana pra a cabana. Tem gente que nunca leu o livro, mas assistiu o filme, que não vi. Vou ver, então. Acho que teve Oscar e tudo, foi um filme muito lindo, muito lindo. Então assim, é uma situação muito semelhante à minha, o pai ali perdeu a sua filha e quando eu li o livro assim, eu tive o primeiro contato na época, eu estava passando com um psicólogo, eles me deram apoio lá no próprio Fórum da Barra Funda, né, e foi bom, me ajudou. E o primeiro livro que eu ganhei foi da psicóloga, da Cabana. E aí li o livro, inclusive assim, é muito interessante, depois eu recomendo você ler e assistir, porque eles têm um outro conceito, uma outra visão sobre Deus, assim, outra que é interessante você... Tirar uma figura de Deus ali representando um pai, até porque o pai tinha um contexto por trás, e colocaram Deus ali como sendo uma mãe. Cara, é sensacional, só você assistindo. E é a mesma trajetória, porque no final o pai vai ter um encontro com o perdão para ter essa libertação. Mas um processo que é maravilhoso, você tem que conferir. Então, eu me recordo tanto da cena do filme, que a gente lê o livro, mas no filme tem aquela cena do encontro com o pai, do pai com a filha, ali, né, no pós-morte, depois dela morta. E no dia que eu tiver cara de frente com ela, eu acho que a minha sensação vai ser a mesma, de não falar nada, sabe? Eu abraço, eu crio toque.